E aí, meus queridos, sejam bem-vindos a mais tutorial de Spark AR, tutorial aí para a gente aprender a como mover objetos 2D usando o toque do dedo, né? Então aqui, ó, este exemplo aqui como eu mostro para vocês, ó, onde o usuário clicar e arrastar, ele consegue mover um objeto 2D na tela, tá? E se esse é o seu primeiro tutorial de Spark, eu convido você a olhar vídeos mais iniciantes, porque senão você vai ficar boiando nesse vídeo, né? Então, para eu não ter que ficar explicando sempre a mesma coisa do início, tem uma playlist aí no canal com vídeos para iniciantes. E se você já está familiarizado aí, pelo menos no básico do sistema de patches e etc., aí você já pode seguir com esse vídeo aqui. Se não, vai lá ver os outros canais, não vem aqui nos comentários falar, ai, ele pula muita parte, ele vai muito rápido, não sei o que. Eu pulei a parte do básico, então sim, eu pulei a parte e tá tudo certo, tá? Então, se você puder, vai lá ver os outros vídeos, se não, pode testar a sorte, mas eu sinto muito. Estou avisando aqui, não quero comentários desse tipo, tá? Vídeo de graça, me ajuda a te ajudar. Então é isso, vamos pro tutorial. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa fazer, né, é um objeto 2D para a gente mover. Só mudar o tamanho da tela, que eu gosto mais desse aqui. Aí eu vou aqui, né, na nossa distância focal, deixa eu apagar essas luzes aqui. Esse filtro, vocês viram aí, não vai ter uma coisa concreta, né, mas para vocês entenderem como funciona. Então, vamos adicionar um objeto, nesse caso aqui um canvas, e depois vamos adicionar um retângulo, que vai ser o objeto que a gente vai mover, ok? Esse vídeo também não vai ter corte, tá? Vou fazendo de uma vez, vocês vão aprendendo junto comigo. E tamo junto, não reclamem disso, por favor. Dá muito trabalho ficar cortando. Então vamos lá, criei o meu retângulo. Vocês podem ver que ele está aqui. Aqui eu tenho as minhas informações dele, né? E aí aqui é uma coisa que a gente tem que entender. O posicionamento de objetos 2D e de 3D aqui são diferentes, né, dentro do Spark. O objeto 3D ele parte do ponto zero vindo do meio de tudo e em centímetros, né, em todos os eixos ele vai mudando. O 2D não, o 2D ele vai de acordo com o tamanho da tela por pixel. Então ele sempre vai começar na esquerda. Em 0 vai ser na esquerda e o 0 em Y vai ser no topo. Por isso que quando a gente cria um retângulo, ele aparece no topo esquerdo, porque ele está com a posição em 0. E aí então, a gente precisa sim usar os pads para manipular, né, este retângulo para ele percorrer pelo tamanho da tela. Então vamos lá? Vamos começar pelo final aqui, né? No caso, o final é o valor da posição do nosso retângulo. Então vamos clicar aqui. E aí a gente tem os valores aqui embaixo, né? Beleza. Então, posição de x e y, esse é o final da nossa lógica. O começo é o tamanho da tela, ou no caso aqui, né, a gente pode usar como o screen tap. Então a gente pode usar aqui, ó, screen tap. Pode ser um deles, o screen pan, screen rotate, screen pinch. Vamos usar o screen pan, tá? Screen pan significa arrastar pela tela, sabe? Então a gente bota ele e ele é o começo da nossa lógica. Então aqui, ó, a gente tem 3 saídas desse patch, tá? O gesture state, que é para saber se ele está ativado ou não. Então eu vou até criar um valor aqui para vocês verem. Ó, quando eu começar a arrastar aqui, ó, ele vai ativar e quando eu soltar, ele vai soltar. A gente tem o 2D Offset. Esse aqui, ele é um valor que começa em 0 e ele vai aumentando conforme a gente vai arrastando, mas ele sempre começa do 0, ok? Então, ó. E aí, ó, como eu falei para vocês, ó, o final vai ser o tamanho da tela, ó, 432, e o começo vai ser o 0. Aqui não, né? Porque ele é um offset. Ele sempre começa do 0, então se a gente ficar arrastando, ele vai aumentar, ó. Vai aumentando, vai aumentando. Aqui embaixo a gente tem o 2D Position. Aqui é exatamente o
ponto da tela que você está arrastando, né? Então ele vai sempre estar o último valor ali, ó. Então eu vou subir lá para cima, ó, ele vai estar mais próximo do zero. Aí vou para o outro lado, ele vai estar mais próximo do tamanho da tela, tá? Mas ó, subiu o Y, ele diminui. E fui o X para a esquerda, ele vai diminuir. Ó, se eu sair da tela, ó, ele vai negativo. Que é o que não tem como fazer, né? Então você pensa, então é só eu ligar o meu 2D Position, né, do meu Screen Pan para o meu 2D Position do meu retângulo, certo? Vamos resetar aqui só para vocês verem uma coisa. Quando eu mexer aqui, ó, estão vendo que está mexendo diferente? Vou explicar o porquê. Os objetos do Canvas, eles seguem a escala do dispositivo e não necessariamente o tamanho da tela, literalmente. Como assim, Kevin? A gente tem aqui, ó, o dispositivo, né, que é esse device aqui. Quando eu arrasto ele para o meu Pet Editor, eu vou ter uma saída de Screen Size. Essa aqui, esse valor é igual a este valor aqui, ó. Tanto que se eu vier para cá, ó, vamos ver o tamanho dele aqui. Ó. Se eu vier para cá para o final, eu vou ter um valor muito parecido, ó. 1331, 1334, 750, 767. Então ele segue esse valor aqui. E aqui embaixo a gente tem o Screen Scale. E o Canva segue o tamanho do Screen Size dividido pelo Screen Scale. Porque cada celular, apesar de ter uma resolução, né, muitos celulares têm a resolução igual de tela, o Instagram ele vai mudar a escala da tela para otimizar esse efeito. Eu não sei porque eles fazem isso aqui pra gente, podia ser o mesmo número, tá? Mas não cabe a mim, nem a você questionar isso, cabe só a gente entender como funciona. Então, como eu disse para você, o valor aqui de cima dividido pela escala vai dar o valor que o Canva segue. Então, se eu vier aqui criar um pet de divide, que é o pet de divisão, eu coloco como primeiro valor a nossa posição 2D no nosso Screen Pen e o segundo a nossa escala da tela e coloco no nosso retângulo. O que vai acontecer agora? Para onde eu mover o meu dedo aqui no caso, né? Ele vai mover o meu objeto. Entendidos até aí? Tudo certo, né? E a gente tem um outro problema dentro do Spark, que eu também não sei explicar para vocês por que é assim, mas ele sempre pega da ponta esquerda o nosso objeto. Então é muito difícil da gente posicionar, por exemplo, no meio. Ó, eu tô com o meu dedo no meio aqui, mas o meu objeto tá para lá, porque ele começa pelo canto. E aí nesse caso, cara, não tem o que fazer, a gente tem uma gambiarra para resolver isso, tá? Então, o que você tem que fazer neste caso? Você vai pegar, né, este retângulo, vamos voltar ele para a posição 0 lá em cima. E aí eu vou criar um outro retângulo, ok? E vou colocar ele dentro do meu primeiro retângulo. O nosso retângulo 0, então, que é a base, a gente pode chamar ele de base centro, só para ficar mais fácil da gente se localizar. E o nosso segundo a gente vai chamar de base textura, ok? E aí o que a gente pode fazer? A gente pode mover o nosso retângulo para o meio do nosso primeiro retângulo. E aí, quando a gente mexer o nosso primeiro retângulo, o nosso segundo vai estar com o meio no ponto inicial. E aí, a partir desse momento, você não vai poder mais mexer na escala por aqui, porque ele vai bugar a posição. Então, sempre que você for mexer na escala do seu retângulo que tem a textura, você vai mexer aqui, ó, em Transformations, tá vendo? Escala, que daí ele faz do centro. Então, se eu colocar 2 aqui, ó lá, ele vai aumentar para 2, tá? Só um adendo aí para vocês. E o nosso base centro, a gente não quer que ele apareça, mas se eu desabilitar a visibilidade dele, ele desativa da nossa textura também. Então vamos criar um material para ele aqui. Lembrando que isso é uma gambiarra, tá? Vamos botar aqui o Shader Type em Flat. Aí a gente coloca aqui o nome de Invisível. Vem aqui na opacidade, coloca em 0. E aqui, ó, Advanced Render Options, abrir aqui e desativa as duas opções, só para você não ter problema com ele, tá? Mas é ele que a gente vai usar para mover. Então agora, quando eu ligar a posição do meu objeto,
e mover com o meu dedo aqui, ó, agora ele vai estar sempre no centro do meu dedo. É uma gambiarra que a gente tem que fazer para conseguir ter um efeito legal aí, tá? Eu sei que é chato, né? Mas para isso tem coisas como o meu block de plane ajustável pelo usuário lá no meu clube de membros que facilita e muito esse tipo de trabalho. Então, se você ainda não é membro do canal, te convido aí na descrição, dá uma olhadinha. R$ 15 por mês, você vai ter muita coisa que vai facilitar a sua vida. Aqui é até legal fazer esse tutorial para vocês verem que não é que eu não quero ensinar e tal, é que dá trabalho. E aí fazendo com bloco fica mais fácil, fazendo com template, etc. Para esse tipo de coisa aqui que é meio chata, né? Mas é importante vocês saberem também como é que faz. Então beleza, eu tenho aqui meu toque, Kevin. Mas toda vez que eu abro o meu filtro, ele está abrindo com o meu retângulo, né, o meu quadrado lá em cima no canto. Eu quero que ele abra no meio, no centro. Como que eu faço isso? Então vamos lá. A gente chega lá, né? Já mostrei como é que faz para mover. Como que a gente faz agora para definir uma posição inicial? Lembra que eu falei para vocês, né, que se dividir aqui os valores, a gente tem uma posição. Então vamos, né, definir a nossa posição inicial por aqui já, ó, no Screen Size e no Screen Scale. Vamos dividir os dois valores. Deixa aqueles ali embaixo, tá? Screen Pen, a gente vai usar eles já já. E agora a gente vai criar aqui, né? Só para eu ligar aqui para vocês verem o que acontece. Como ele está no valor máximo, ele vai no canto de baixo, né? No canto direito, que é o contrário do zero, que é o canto esquerdo. Só que se eu colocar um pet aqui, que é um multiply, né? Então eu posso botar um multiply aqui em vector 2, antes da posição 2D. E se eu colocar aqui, por exemplo, o meu x em 0,5, ele vai ficar metade do valor. Então ele vai deixar o nosso objeto no centro. E se eu colocar em 0,8 aqui, ó, na altura, ele vai ficar um pouco abaixo, né? Que é uma posição legal. Ou se eu quiser colocar para lá, se eu pôr um logo, por exemplo, quero botar ele ali. Então a gente conseguiu definir a nossa posição inicial dessa maneira, certo? Agora, lembra que eu mostrei para vocês que a gente tem aqui o Gesture State, que mostra que quando a gente tiver com esse Screen Pen ativado, a gente pode ativar alguma coisa? A gente vai usar aqui ele para um If Then Else. Que daí quando ativar, né, isso aqui, ele vai trocar o valor de baixo, que é o valor aqui da posição inicial, vector 2 na verdade, valor de baixo, né? Então quando está desativado ele está o valor de baixo, e quando está ativado ele está o valor de cima. E aí a gente liga ele na nossa posição ali. E aí, calma aí, tá? Você que já manja, espera. Ó, tô movendo aqui meu objeto e ele tá seguindo o meu dedo, né? Mas se eu soltar, como desativou aqui, ele vai voltar para nossa posição inicial. Eu não quero isso, né? Então o que que eu faço? Eu vou criar aqui um switch, ok? E vou jogar o meu gesture state aqui, ó, para quê? Para a gente ter uma opção de ligar somente, né? Então o Screen Pen, ele vai só ligar uma vez. Ó, ele vai dar um turn on aqui. Quando ligar aqui, ele vai dar um turn on e vai ligar o nosso if. Então, depois que ele ligar uma vez, ele não desliga mais. Aí, ó, então sai um switch aqui, que é ativo ligado, e toda vez que ele está ligado, ele vai ligar. E nunca tem opção de desligar. Então, ligou a primeira vez, não desliga mais. E aí eu posso vir aqui, ó, com o meu clique, e onde eu soltar, ele vai ficar. Aí agora uma firulinha, tá, que a gente pode fazer para o nosso efeito ficar um pouco mais profissional. Eu posso vir aqui, ó, entre a minha base centro e o meu if, eu posso criar um unpack, que daí eu posso separar meus valores aqui de vector 2 em valores separados de x e y, certo? E aí eu coloco aqui um Exponential Smoothing, que é um patch que deixa a transição entre números mais suave. Mas eu vou colocar bem suave mesmo, então 80 aqui. E aí a gente pode criar um pack para juntar esses valores de volta num valor só, né, de vector 2. Aí a gente liga no final, mas só para dar uma firula, agora quando você clicar, ó, ele não vai só piscar para o ponto que você está arrastando, ó, ele vai ter esse delay
que dá um profissionalismo legal, né? Lembrando que tem um bloco muito fácil para usar. Esse arrastou, selecionou a textura e usou. Tem a opção de você ter a opção de posição inicial e tudo mais. Bem facinho de usar, dá uma olhada lá no clube de membros. Mas o que eu tinha para mostrar nesse vídeo era isso. E se você não quiser usar o block, quiser ter esse arquivo aqui para você estudar, lá no meu clube de membros também vai ter este template aqui. Então dá uma olhadinha lá. É isso, espero que você tenha gostado. Se você gostou, além de apertar o like aí, comenta aí para eu saber, né? Às vezes nos vídeos o pessoal só comenta dúvida, parece que eu não ensino direito. Porque a galera que consegue não comenta nada, só vai embora. Então deixa um comentário aí. E eu espero, né, que se você tenha gostado, se inscreva no canal para ver mais vídeos e que veja os outros vídeos do canal que eu lançar e que a gente se veja lá. Valeu? Então é isso. Falou e até mais.